de alumínio. Dentro da base de gavetas, a gente fez uma divisão. Então, a partir de agora, tudo que é gaveta telescópica fica atrelado a um tópico de gaveta telescópica. Tudo que é gaveta invisível fica atrelado à divisão de gavetas invisíveis. Nós tínhamos muita dificuldade, eu observava, né, que vocês tinham dificuldade na usabilidade de se confundir. Pegava uma gaveta telescópica, depois inseria uma invisível. Então, com essa divisão, vocês já vão ter um melhor foco. Estou trabalhando com esse produto, então consigo aplicar ele diretamente ao projeto. Foi dividido também as gavetas metálicas e as gavetas aramadas. É uma divisão aí que tem dentro do construtor. Aí a gente vai ter a parte de portas, que segue normal. A parte de agregados, que na sequência o Matheus vai estar explicando como é que funciona essas ações e esses produtos. A estrutura de painéis, então a gente destacou os painéis, o painel negativo, o painel ripado, que na sequência e nas próximas semanas vão vir com atualizações referente a cavilha, parafuso. Com essa possibilidade da colisão, a gente já consegue aplicar dentro desses produtos usinagens, desbastes, de acordo com a necessidade aí de cada componente, né, que venha a ter as suas funções necessárias. Também foi dividido os tamponamentos, os internos ficaram em uma única aba e os avulsos, que são chamados de externo, ficaram em outra. A gente também vai encontrar uma estrutura de vidraçaria, onde vai ter composições de vidros e espelhos, e a estrutura de metal, onde vocês vão encontrar modelos de metalon disponível a partir de agora dentro do sistema também para orçamento. Nós vamos ter uma aba diverso na parte inferior, onde vai ter cama, porta de passagem, gaveteiro avulso, porta avulsa, cantoneira, rodapé e complementos. Então, a gente optou por trazer essa aba mais diversos, onde são itens de composição que vocês usam diariamente no projeto, dentro do seu sistema. Já o que a gente pode notar de diferença, né, quando usa uma estrutura, é o novo baixar. Essa tecnologia, ela permite vocês inserirem o módulo rapidamente ao projeto. Então, com isso, a gente pode vir aqui no parâmetro de baixar, ter a possibilidade de inserir esse bloco rapidamente. Podemos observar que ele tem a medida. Então, caso vocês queiram fazer um posicionamento de um ponto, de uma referência de parede, vocês podem interagir digitando no seu teclado a medida 150 ponto e vírgula 100 e dar um Enter. Esse produto ele já vai se posicionar com a referência dessa composição. É importante destacar que quando vocês baixam o produto, vocês têm a possibilidade de clicar no Ctrl e aí vai abrir alguns menus que auxiliam vocês na edição desse bloco. A primeira função é a configuração. A configuração ela ficou atribuída dentro do editar, né? Como vocês podem clicar no Tab. Vocês têm as duas referências e duas possibilidades de trabalhar com esse objeto. Então aqui vocês podem vir definir a altura que esse produto vai ser inserido, a largura que esse produto vai ser aplicado e após dar um Enter. Quando vocês fizerem isso, ou darem um OK, vocês já têm a definição da medida do seu bloco antes de aplicar ele no projeto. O que a gente via? E qual foi o objetivo dessa mudança? Os cliques. Vocês tinham que baixar a caixa, inserir ela no local, depois ir na configuração, mudar a dimensão dela, para daí ter o produto pronto. Hoje não, aí vocês trazem a caixa para o projeto, interagem com o Ctrl, configurações, definem a medida que querem desse componente e após sim, um clique para posicionar e um Enter para concluir a aplicação desse bloco. E ele já está posicionado ao projeto. É importante, dentro dessa ferramenta, a gente usar outras ações, como ação, baixando essa caixa, no Ctrl também, a função do alinhamento. O que é o alinhamento? Eu tenho uma caixa do lado da outra, eu quero alinhar pelo próximo bloco, então eu já consigo posicionar uma caixa do lado da outra. Quando eu alinho, ele já pega a referência da altura. Mas supostamente a largura desse produto é diferente. Tu pode dar um Tab, vir aqui na largura e dizer que esse produto agora tem 650 de largura. Ele já vai se posicionar e aí você vai concluir. Então você já vai ter a tua caixa pré-definida da maneira correta, com a medida, sem precisar baixar, abrir a configuração,
ajustar a medida novamente desse bloco, para daí depois posicionar ele do lado do móvel. É muito mais rápido. No decorrer do desenvolvimento do projeto, isso se torna, ganha minutos, até mesmo um período maior no desenvolvimento de vários projetos ao dia, que pode ajudar vocês aí no desenvolvimento. Dentro desses pontos também, a gente pode destacar a função das miras, da seta, né, de edição. Então, deixa eu baixar uma gaveta aqui. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre essa edição. O meu método construtivo aqui, meu recuo frontal, ele está com 10, vamos colocar 0,5 aqui para ele ficar bonitinho. E aí a gente vai interagir com a setinha. Vocês podem observar que quando vocês acionam a seta de seleção de itens, a gente vai ter agora 4 miras de edição. Essas miras de edição, elas estão acionadas também as nossas teclas do teclado. O número 1, então quando eu clico no número 1, ele me dá a seta de edição de peça. Quando eu clico no número 2, ele me dá a edição de internos, que eu posso vir aqui e mudar a quantidade de gavetas. O número 3, quando eu clico aqui no número 3, ele me dá a opção que é a mira verde, né, de remover prateleira divisória. E o número 4, ele já referencia a seta de seleção de usinagens para produtos com colisão. Essa broquinha aqui, ela não é a broquinha de visualizar a usinagem, tá, pessoal? É uma broquinha que permite editar a usinagem de um produto com colisão. Depois o Matheus vai explicar um pouquinho sobre essa ferramenta. Então, vocês têm a liberdade de clicar na seta, clicar no ícone e vir aqui e editar, como vocês podem clicar só na setinha e fazer as interações com a ordem numérica 1, 2, 3 e 4 para habilitar essa função. Alguém ficou com alguma observação, alguma dúvida que queira questionar sobre essa mentoria? Eu peguei alguns casos durante o suporte do dia de alguns SketchUps que não abriam, ou a interação tab, ou travava. Algumas versões eram craqueadas, então a gente está analisando o que está travando isso, se temos algum bloqueio que a gente pode fazer, ou até mesmo alguma liberação que possa melhorar esse desempenho de usabilidade. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte, pode mandar por escrito no chat, tá? No canto inferior direito, tem ali uma caixinha de conversa, vocês conseguem mandar por escrito, tá? Beleza. Seguindo aqui, então, pessoal. Ô, Luan, desculpa te botar. O Rafael pediu para explicar de novo a questão dos atalhos, 1, 2, 3, 4 para cada ícone. Tá, beleza. Matheus, como tu tá lendo ali o chat nesse momento, vai me passando as perguntas que eu vou passando aqui, depois a gente faz o contrário contigo aí, tá bom? Beleza, fechado. E daí, como eu tô compartilhando a tela, eu tô só no monitor aqui do Sketch. Tranquilo. Então aqui, cliquei na setinha, né, que era a dúvida dos atalhos. A gente tem o número 1, número 2 e número 3. Não é o numérico que fica em cima da nossa ordem alfabética, tá, pessoal? Então eu cliquei aqui no número 1, ele já me deu ativou essa aqui, ó, ativou essa mira, que é a mira de edição de peça, tá? Se eu cliquei no número 2, ele já me ativou essa segunda mira, ó, selecionar interno. Se eu clicar no número 3, ele já vai me dar a mira verde, que remove prateleiras e divisórias. Mas para conseguir habilitar os atalhos do 1, 2, 3, eu preciso primeiramente clicar na seta, tá? Ativar esse ícone e ter essa barra na parte inferior ativada. Se não tiver ela ativada, não adianta eu clicar no número 1, no número 2, no número 3, que não vai funcionar. Tem que habilitar e depois interage com a opção. Eu posso vir aqui rapidamente e mudar a quantidade. Tá? Dentro desse formato também, dessas melhorias que a gente teve ali, tem a parte do substituir, tá? Substituir frontais. Então, muitas vezes, nós tínhamos alguns chamados, eu quero usar uma porta com fechadura só na parte superior. Eu troco hoje, troca de todos. Então, tu tem a opção de substituir, tá? Frontais, o qual você pode vir diretamente na frontal e fazer a troca. Então, eu troquei da primeira, posso trocar da segunda e posso trocar da terceira. Ele já trocou o puxador. Mantém o mesmo padrão da troca de frontal completa. Vem aqui, baixo, ele aplica em todos. Essa função,
ela é basicamente para um modelo personalizado. Então, quero lá em cima, quero aqui embaixo. No meio, eu quero com puxador. Vocês têm essa liberdade de aplicar a partir de agora. Tá bom? Tudo certo? Tem alguma dúvida aí, Matheus? Ou o pessoal tá tranquilo aí? A princípio, a única dúvida era essa. Tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui, se é bom manter esses itens personalizados salvos. Sim, pessoal, é bom manter os itens personalizados salvos, mas como os itens são personalizados, pode ser que durante o desenvolvimento vocês rotacionaram alguma peça de alguma forma que não fique como vocês gostariam, digamos assim. Cada peça possui duas faces, face A e face B. Então, na dúvida, pega algum dos itens com usinagem, posiciona em cima e vê se está certo, né? Se está reconhecido na face correta ou se a peça não foi rotacionada de forma errada, tá bom? Mas, em geral, eu diria que sim, podem manter todos os itens personalizados, mas seria bom testar itens que foram muito personalizados, tá? Essa parte é relacionada à usinagem, né, Matheus? Quando baixa um componente, isso... Exato. Tá, beleza. A outra ação que tem importante, que foi destacada aí na atualização, claro que em uma hora a gente não vai conseguir abordar tudo, tem muita novidade. Então, possivelmente, a gente venha conversar de novo na terça, na segunda, abrir uma outra chamada para a gente esclarecer todas as novidades da ferramenta. A ferramenta que destaca bastante é a ferramenta do revisor, tá? Da revisão. O que funciona? Para que aplica-se essa ferramenta? A função do revisor, hoje, a gente tem observações sobre alguma usinagem errada no programa. Coloquei uma cor na porta. Eu vejo muita dificuldade em algumas versões de SketchUp craqueado, tá? Apliquei a cor da porta, amarelo. No relatório saiu branco. Fiz uma usinagem, redimensionei a peça por algum motivo, tamponamento, redimensionei a peça e a usinagem sobrepôs a outra lá no plano de corte e no projeto eu não vi. Então, tudo isso, o revisor ele vai identificar, tá? Deixa eu fazer uma simulação aqui para vocês conseguirem acompanhar o que eu estou falando. Ó. Vou fazer um tamponamento, vou baixar ele aqui no projeto. Isso eu vejo muito, tá? No momento que a gente cria a usinagem, vamos lá, supor, criei uma usinagem aqui em cima. Vamos criar um contorno, vamos dizer que o alinhamento é central, profundidade 10, etapa 1. Beleza. Fiz a usinagem normal, a gente avaliar lá certinho. Copiei esse tampo para o lado, tá? Copiei esse tampo do lado e redimensionei ele. O que vai acontecer? Como a gente tem a usinagem feita pelo desenho, ela vai distorcer, ela vai sair fora, né? O que vai resultar no nosso plano de corte? Essa usinagem ela vai passar por cima da outra. Ela vai estar aqui, então ela vai danificar a peça do lado, certo? Com a função de revisor agora, ela vai bloquear esse tipo de ação. Tá, eu fiz um furo com 70 de profundidade, 50. Ele vai te dar o alerta, é um erro, porque não pode ter um furo com essa profundidade. Então, quando eu selecionar essa peça, selecionar meu revisor, ele já vai me informar, ó, eu tenho uma observação, então tem uma seleção parcial de alguns componentes, né? E eu tenho um erro. Então, vou ver qual erro é. O erro ele está informando que é um tamponamento, a usinagem posicionada fora do limite físico da peça. Então, eu tenho um furo fora. Só que eu tenho várias peças no meu projeto. Muitas vezes vocês não sabem qual peça é. Vocês vão clicar em ver. Quando vocês clicarem em ver, ele vai ficar em raio-x e vai começar a piscar a peça que tem um erro. Como se fosse uma porta com a cor errada. Aí teria na porta ou no produto que tem um material errado, que não é compatível com o que está no 3D, vai ter já um botão aqui do lado para você corrigir esse erro. Então, automaticamente, tu não precisa ir lá pintar a tua porta, porque o sistema já vai fazer isso automaticamente para vocês. Basta você clicar nesse botão, tá? Nesse caso, eu posso ignorar esse erro, eu posso editar ele, e quando eu clico em editar, ele já me leva para o editor da peça, tá? Como eu posso clicar em ver, que é como a gente simulou, onde ele vai destacar a peça que posiciona. Abaixo, a gente tem as ações desse lote, desse projeto. Eu posso marcar as observações como ignoradas e também eu posso marcar os erros como ignorados. Quando eu faço isso, o inspetor, quando eu for colocar lá na parte de produção, o revisor de projeto, ele não vai me dar mais alerta.
eu estou com esses erros e com essas observações ignoradas. Agora, se você tiver com o projeto com erro, como a gente tem, no momento que eu tento colocar em produção, ele não vai permitir. Ele vai ficar te dando alertas que o projeto tem erro e você precisa corrigir eles antes. Somente vai permitir se você marcar que está ignorando esse erro e estar ciente disso. Então, ele vai pegar a confirmação do seu usuário, vai registrar essa informação e aí sim você vai conseguir prosseguir para gerar um relatório, gerar uma produção do seu projeto. Beleza? Alguma dúvida? Ninguém mandou nada ali, Lua. Beleza. Pode seguir. Vou passar mais uma parte aqui, Matheus, e vou explicar um pouquinho ali sobre os agregados para dar tempo. Beleza. Depois, se der mais tempo, aí a gente volta para outras funções que entrar. Aproveitando as ações ainda do baixar, a ferramenta desenhar, a partir de agora, desenhar do componente, como construir ambiente, que é uma ferramenta bacana, a gente vai voltar a falar bastante dela também nos próximos dias, ela passa agora a trazer referências de cota, quando vocês começam a desenhar o produto. Então, vocês podem interagir com o tab, podem interagir com o control, podem definir a dimensão desse objeto, então eu quero lá 700, 800, e aí vocês vão construindo, ele vai te dando a referência das medidas dos pontos que você tem, ó. E aí, quando você definir todas as medidas, você dá um Enter, ele já vai carregar, já vai posicionar várias caixas do seu projeto. Então, tu tem a base do seu projeto. Como pode ser trabalhado com galerias prontas, a mesma ação, desenhar, ou baixar, ou substituir. O substituir é bem bacana. Essa ferramenta, ela já vem sendo utilizada nos últimos meses, porém agora ela ganha mais força, né? Que é o momento que você consegue trocar uma caixa balcão por uma caixa aéreo, por uma caixa torre, ela mantendo os parâmetros de altura, profundidade, cor. Isso pode acontecer com uma caixa avulsa, como uma caixa pronta, que você possa pegar da sua galeria ou pegar do módulo pronto da Dynabox, escolher um modelinho de estrutura que você queira trabalhar naquele momento, clique na opção substituir e insira ela dentro do produto, dentro do objeto. Aqui, claro, vai baixar com a minha porta. Lembrando que a minha porta lá, ela está com recuo de 10 centímetros aí de superior, né? Então, por isso que ela pega toda a referência. Nós vamos falar em uma reunião só sobre essa galeria. Vou marcar uma reunião para a gente falar só sobre essa galeria personalizada. Essa é uma das novidades também na atualização. A partir de agora, essa galeria personalizada, ela começa a receber os métodos construtivos. Então, ela vai receber a configuração da tua caixa padrão, que está personalizada aqui no método, vai receber a configuração da tua prateleira, tua espessura, recuo, dispositivo, a configuração padrão da tua gaveta, onde já vai se ajustar todo no método padrão. Então, tu já pode ter um módulozinho pronto lá na tua galeria, usar o da Dynabox, que ele vai buscar conforme o seu construtor. Pega insumos, toda essa relação técnica. Bom, Matheus, fala um pouquinho de agregados aí? Beleza, vamos só responder umas perguntas antes aqui. Deixa eu ver. Se possível, explicar como exportar as peças com essa nova atualização. Tá. O exportar peças, que é o gerar plano de corte, gerar lista de peças, ele se mantém a mesma referência do PCP. Foi atualizado isso há uns 2 meses, né, Matheus? Acho. Mais ou menos 70 dias, mais ou menos. Então, temos alguns materiais em nossos canais do YouTube relacionado a essa função. Aí qualquer coisa a gente pode fazer também. Agora nós vamos fazer uns lançamentos e fizemos um lançamento relacionado ao PCP e o RP. Aí a gente pode abrir uma discussão somente para essa ação daí, que é explicando como exportar ou trabalhar nessas duas ferramentas. Aí, não sei quem fez a pergunta, mas me chama depois ali no particular, que daí eu explico melhor sobre a questão do relatório, lote, e mando o linkzinho que tem no YouTube, de como cria um lote, como exporta as peças daí, pelo novo PCP. Beleza. A Rosbelli fez uma pergunta, mas eu acho que seria para mim agora. O método construtivo vai ter todas as opções em todas as caixas, incluindo cantos? Não teve nenhuma alteração referente a método construtivo ou caixa, tá? Ela se mantém do mesmo formato que é nos últimos 7 ou 8 anos. Já os cantos, eles vão ser um pouco diferentes da aplicação das caixas, tá? Quando eles forem lançados ali, vocês vão poder conferir, tá bom? Mas vai ter ali uns 20, 30 modelos de canto para vocês utilizar.
Referente ao método, né, eu posso adiantar para vocês que a gente está tendo uma reformulação de estruturas. Então, para uns 60, 40 dias, a gente terá a possibilidade de fazer algumas personalizações mais avançadas, copiar uma referência de um para outro, é uma nova interface. Mas aí é uma nova atualização que vai sair na ferramenta aí para mais para frente, né, não nesse momento. Beleza. Então é isso, vou mostrar para vocês, pessoal, como... Não, tem gente fazendo mais perguntas aqui. Tamponamento duplado agora vai poder usar o contorno de novo? A partir da próxima semana, sim, ele vai ser habilitado, tá? E ele já tem a colisão, né? Ele já aceita a colisão. A colisão, ele funciona, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou apresentar minha tela para vocês. O Orçamentos MD pediu se puder inserir uma prateleira invisível num vão e colocar uma gaveta com corrediça invisível, que baixou desconfigurado. Possivelmente pode ser alguma configuração aí do seu usuário ou do seu projeto, tá? Aí é mais questão de usabilidade. A gente precisaria entender o que está acontecendo. Se puder acionar nossa equipe de suporte, aí a gente está à disposição lá para entender essa ação. Beleza, pessoal. Falando agora em específico sobre a ferramenta de agregados, tá? E a colisão em geral, vocês repararam que aqui tem algumas abas, né? Temos 5 abas hoje aqui. Montagem e fixação, recortes em peças, componentes avulsos, acessórios externos e acessórios internos. No decorrer das semanas, nós vamos liberar outras abas aqui dentro também. Vamos ter algumas peças que já vão gerar o recorte. Vocês vão poder setar, por exemplo, o ângulo de corte em uma peça redonda, tá? Peças chanfradas e diversas outras peças com dispositivos de fixação para você só encostar ao lado e poder fazer a furação, tá? Então, nas próximas semanas vão ter algumas alterações nessa estrutura, beleza? Falando aqui sobre dispositivos de montagem e fixação, para vocês começarem a utilizar, eu recomendo que primeiro venham no menu editar, revisem o nome, revisem o material que vocês vão utilizar e principalmente a usinagem, né? Aqui a gente já aplicou o padrão de mercado, né, de algumas marcas que fazem de forma bem parecida, né? Eu acredito que no máximo vocês vão mudar aqui profundidades, no máximo aqui também deslocar a posição da haste, o avanço do tambor, né? E também eles possuem insumos, tá? Agora aqui, sobre como utilizar, eu tô aqui com um projeto, eu só vou salvar o projeto, teste usinagem, beleza? E não vou associar nem template de furação, nem nada, tá? Depois a gente vê isso. Eu vou pegar aqui o meu VB simples e eu quero fazer o seguinte, eu quero posicionar um VB aqui. Eu vou dar um clique, vou apertar Ctrl para abrir o menu radial ou menu flutuante. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou espelhar em X, olha só. Ele espelhou para mim em X, né? Eu posso também aumentar minha grade apertando Tab. Vou botar aqui 30, 40. Reparem que ela altera em tempo real, né? Vou voltar para 10. Pronto. E agora eu também posso espelhar em Y. Olha só, estou espelhando só em X, vou espelhar em Y. Então, espelhei em Y. E eu tenho duas opções aqui. Eu posso aplicar externo. Tem alguém pedindo para entrar? Só um minutinho. Pronto. Aí. Vou aplicar aqui o meu VB, então. Não nessa posição, né? Vamos aplicar aqui. Vamos espelhar de novo. Eu quero aplicar ele como interno no módulo, né? Aqui. Cliquei, dei um Enter. O sistema aplicou para mim, né? O VB ele não está externo. Se eu movimentar ele, ele vai com a caixa, né? Nas próximas versões, eles devem se manter de forma paramétrica. Se você setar uma distância aqui, eles não vão mais sair do local sem vocês virem aqui nessa ferramenta, selecionar essa mira roxa e clicar no VB. Ou em outro dispositivo de montagem inserido dentro de uma camada ou outra usinagem, né? Quando eu acesso o VB ou qualquer outro desses dispositivos de montagem que eu posso usar de forma avulsa, né? Eu posso só aplicar ele em qualquer local e arrastar ele, né? Ou de forma interna, como é esse aqui, né? Todos eles têm as mesmas opções. Voltando para cá.
Posso mudar a posição do furo do parafuso, a posição do tambor. Ele possui uma linha de apoio, caso você esteja trabalhando com ele de forma avulsa. Vou mostrar nesse aqui. Se você tiver alguma dificuldade para posicionar algum dispositivo avulso, você pode só pegar aqui, ó, levar até a borda, colou ali, já vai dar colisão. Ele já está aqui, tá? Tem mais alguém pedindo para entrar? Peraí. Beleza. Então, dessa forma, a gente consegue configurar o VB e qualquer outro dispositivo que nós temos aqui e também utilizar, né, para inserir dentro da camada ou de forma avulsa. Além dos dispositivos de montagem, nós já disponibilizamos alguns modelos de recortes, né? Novamente, pessoal, antes de utilizar, venham aqui, deem uma revisada no nome que vocês querem utilizar, as medidas que vocês querem utilizar, mas principalmente a ferramenta e a profundidade que vocês querem deixar como padrão, né? Como padrão, nós setamos que a ferramenta padrão que a gente ia fazer o upload e disponibilizar para os usuários era com 6, mas a gente pode vir aqui e botar 7. Esse DZ, quem trabalha com a perfuração do sistema, né, deve recordar que nós temos 3 variáveis que retornam a medida da peça. O DZ em específico retorna a espessura da peça, tá? Vou dar um salvar aqui, vou fechar, voltei para o menu de agregados, recortes em peças. Agora eu vou baixar esse recorte, apliquei ele. Olha só, esse componente tem algumas opções bem específicas, né? Eu vou traçar umas linhas aqui para a gente poder conferir. Vou fazer o seguinte, eu vou botar uma linha daqui, aqui, ó, 107. Eu vou mudar o alinhamento aqui para interno. Olha só, reparem que a medida está de 100 e a ferramenta está de 7 milímetros, né? Com alinhamento interno, então, eu estou fazendo um desbaste na área interna dessa peça. Se eu quiser fazer um preenchimento ou um esvaziamento, eu posso só clicar aqui, ó, o sistema já calculou para mim. Se eu visualizar a usinagem, olha só, fez um desbaste. Posso selecionar se eu quero de dentro para fora ou de fora para dentro. Posso, vou desativar. E nas opções aqui de alinhamento, né, tem 3 opções, central, externo ou interno, né? Quem já trabalha com CNC vai saber o que isso significa. Fechei. Temos aqui outros componentes agregados da aba recortes. Temos um recorte circular. Ele possui alguns menus parecidos com esse recorte retangular, mas ele não possui um menu de seleção de alinhamento, tá? Nas próximas atualizações a gente vai estar adicionando também. Esse aqui, o que eu posso fazer é selecionar o diâmetro dele, ativar ou não ativar o preenchimento, né, para fazer o esvaziamento dele. Temos aqui uma furação sequencial. Ela literalmente faz várias perfurações em sequência. Vou pegar a ferramenta, vou selecionar ele aqui, apliquei de forma avulsa. Esse aqui eu posso setar a altura e a largura, caso durante a aplicação eu tenha aplicado de forma avulsa ou não tenha colado na peça certa, né? Posso selecionar a quantidade de furos que eu quero utilizar. Tem aqui as opções de recuo que eu quero utilizar se eu precisar. Opa, não colado dentro do outro. E também temos aqui o recorte dinâmico, tá? O que é esse recorte dinâmico? Esse recorte tem diversas opções dentro dele. Vou rotacionar aqui. Aí, alinhado. Vou visualizar a perfuração. Ele está fazendo nesse momento aqui um recorte simples, né, com linhas retas. Se eu abrir o menu dele, a gente consegue ver que ele tem várias outras opções também. Vou deixar ele um pouquinho maior aqui, de 300 por 50. Beleza. Nós temos aqui a opção do preenchimento, da mesma forma que temos nos outros recortes, né? Também temos aqui outras opções. Só um minutinho que tem mais alguém pedindo para entrar. Imagina se não é o Almir atrasado.
Ô, Matheus, eu vou sair aqui que eu tenho uma outra reunião, Beleza, mas aí tu vai seguindo aí. Qualquer claro. coisa. O Gabriel tá aqui também, ele pode me passando as perguntas Beleza. que forem fazendo. Valeu. Valeu, Luan. Tchau, tchau. Bom trabalho. Ô, Matheus, Sim. o pessoal aqui já mandou algumas dúvidas, tá? Pode falar. Perguntaram se no futuro vai vir a questão do pino ali também. O pino, o dispositivo pino? Eu acredito que sim. Se for o dispositivo pino de prateleira, aquele pino móvel ou o pino invisível, sim, ele vai ter também. Ele provavelmente vai ser junto com a cavilha nas próximas semanas. O pessoal pediu também se está permitido usar fórmulas matemáticas, como por exemplo DZ-3, DZ-1 ali. A princípio, sim, deve funcionar. Eu mesmo utilizei em alguns módulos aqui da Dynabox para disponibilizar para vocês na galeria, e eu utilizei o DZ para fazer algum cálculo. Só é interessante, pessoal, sempre testar, né? A gente sabe que o SketchUp existem várias versões, e essas versões mais antigas, com o tempo, elas ficam meio voláteis, digamos assim. Elas não são mais tão de confiança. É tipo tirar um carro de linha, sabe? Ele não recebe mais atualizações, você pode ter diversos problemas e não vai saber quem recorrer. Uma coisa que eu preciso pedir para vocês é mantenham o Windows sempre atualizado e, de preferência, não utilizem versões piratas. Perguntaram aqui também se utilizar duas peças avulsas também dá colisão. Eu acredito que seja ali na questão de utilizar o VB. Entendi. Sim, dá colisão sim. Vou mostrar agora para vocês. Vou pegar aqui o tampo simples. Só uma consideração, pessoal. Essa peça aqui, quando vocês forem utilizar, pode ser que rotacionem demais, encaixem ela de diversas formas. Por exemplo, preciso colocar esse tampo aqui. Pode ser que o cara venha aqui e rotacione de qualquer jeito, sem saber qual lado é o que, né? Façam o seguinte: quando forem utilizar uma peça, uma usinagem, um dispositivo de montagem em um tampo simples, deixem ativo só a fita frontal, para a gente saber qual que é o lado desse componente, né? Porque essas peças possuem dois lados, face A e face B. Agora aqui eu posso pegar o recorte, por exemplo, e posicionar aqui. Vou botar no canto aqui. Vou visualizar a usinagem. Olha só, está no lado certo. Mas facilmente pode causar confusão se eu não tiver nenhuma fita ativa nele. Por enquanto é por onde vocês podem se guiar, né? Por exemplo, assim, eu vou clicar aqui. Para mim está tudo certo, né? A usinagem devia estar aqui, mas eu rotacionei ele em 180 graus para a direita. Então a usinagem está para o outro lado. Ela está aqui, né? E a fita frontal está aqui. Com ela a gente vai conseguir se guiar. Hoje pela manhã um rapaz me chamou, ele deve estar aí me ouvindo. Ele pegou o tamponamento e rotacionou de outras formas, né? Não que esteja errado, né? Mas o sistema vai reconhecer a usinagem de qualquer forma. O que pode acontecer é causar uma confusão na compreensão do usuário onde está essa peça. Lá aconteceu exatamente isso aqui, né? Ele dizia que tinha posicionado em cima, mas apareceu embaixo. Na verdade era a face que ele tinha aplicado que estava rotacionada. Tem mais alguém fazendo pergunta, Gabriel? Deixa eu verificar aqui. Nessa ferramenta de recorte quadrado, posso ter várias configurações de fresa? Você poderia baixar ele várias vezes e ter uma configuração de fresa em cada um, mas dentro dele ele vai aceitar a configuração de uma fresa, né? Eu posso vir aqui e informar que essa operação aqui vai ter 7 e vai ter profundidade e tal, mas eu não consigo configurar, por exemplo, eu quero que por fora faça com uma fresa de 12, por dentro com uma de 35 e passe com uma de 3 milímetros aqui para dar um requadro e ficar com o canto um pouco mais vivo, né? Isso o sistema não faz ainda. Nas próximas versões nós vamos aprimorar algumas coisas nesse sentido. Então, olha... tá, pode falar. Não, pode falar. O MD Marcenaria fez uma pergunta aqui, só que eu não sei se eu entendi direito, eu vou ler ela aqui pra ti. No caso, esse aí que você mostra é o minifix, né? Eu nunca coloquei VB porque sempre fica fora do centro essas medidas. Isso foi ajustado já? Podemos trabalhar um teste nisso? Chama o suporte e conversa com eles, né? Vai ficar fora de centro se tiver algum problema com o VB que você utiliza. Pode ter algum problema se o template não for compatível com o teu VB, né? Digamos que o teu VB tem o centro de furo em 7,5, mas no teu template está configurado em 7. Isso vai ser um problema, né? Então chama o suporte para o pessoal averiguar o que é. Pediram se vai ter minifix.
vai ter minifix. Por enquanto a gente não lançou nenhum dispositivo que gera furo no topo, justamente por essa questão aqui da rotação de peça. Eu estou bolando uma forma de mostrar de uma forma um pouco melhor para vocês qual face é de cada peça, digamos assim. Então, por enquanto, não tem minifix nem cavilha. Tamponamentos engrossados vão acertar recortes com contornos externos ou só esses que estão sendo disponibilizados? Eu não entendo o que seria externo, né? Mas eles vão passar a aceitar usinagem de qualquer item da galeria de agregados e da ferramenta de contornos. Só que a ferramenta de contorno, né, de contorno que eu me refiro a essa que a gente vem desenhar, tá? A gente sabe que a gente está desenhando numa face da peça, só que embaixo eu vou ter outra peça e é uma peça separada, né? Então a usinagem vai sair nessa peça e não na de baixo. Já com a ferramenta de agregados, a tendência é, por exemplo, posicionar uma tomada, é ele cortar as duas, não uma só. Na furação da tomada, para mim, mesmo estando ativada a furação da fixação, ela não aparece, só quando entra na configuração e ativo. Chama no suporte e mostra. E pediram também para fazer, deixa eu ver, para fazer um teste do parafuso na frente da gaveta e contra frente para auxiliar na montagem. Isso eu não parei para testar com a ferramenta de agregados, a gente estava resolvendo via template. Mas eu gostei da sugestão, vou fazer alguns testes e ver se os itens se conversam, digamos assim. De momento eu vou te falar que eu realmente não testei essa situação. A princípio é isso aí de pergunta, Matheus, por hora. Beleza. A chamada tá quase acabando, pessoal. Eu tenho mais alguns itens para mostrar para vocês, tá? Como o Lô comentou, a gente está planejando mais alguns aulões, digamos assim, para a próxima semana e algumas lives também, tá? Para explicar melhor para vocês o que está acontecendo. Tá? Quais as novidades, como que vai vir, como que isso vai chegar para vocês, né? E então, voltando para cá, para o recorte. Esse recorte ele tem diversas opções e vários menus. Posso fazer preenchimento, mas também posso fazer outras coisas aqui. Vou fazendo algumas alterações e mostrando para vocês. Posso fazer o canto em raio, posso fazer o canto em chanfro. Posso habilitar outros, né? Posso fazer várias coisas interessantes aqui. Vou dar mais um recarregar. Olha só. Esse recorte aqui, pessoal, a gente chama ele de recorte dinâmico porque a gente pode usar ele para fazer várias coisas, né? Eu posso usar ele para fazer algum tipo de detalhe ou entalhe, caso precise, em alguma peça do MDF, da nossa caixa. Posso usar ele para fazer algum perfil cava. Olha só, tem alguém chegando que a gente está finalizando já. Deixa eu só autorizar aqui. Pediu para sair. O tamanho do raio muda? Vai mudar, Maxwell. Nas próximas atualizações que eu vou fazer, eu vou liberar uma forma de você mudar o raio individualmente de cada lado, né? Baseado na largura do componente também, claro. Matheus, tu pode mostrar ali a questão de usar o VB em duas peças avulsas? Falaram ali que não conseguiram usar. Claro, posso. Vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar essa peça. Opa. Aí, pessoal, a partir de agora, se mais alguém for entrar, eu não vou poder autorizar, tá? Que já tá acabando a chamada aqui. Vou fazer uma cópia dessa peça. Essa aqui eu vou baixar um pouco. Encostei uma na outra. Perfeito. Vou pegar aqui o meu VB. Vou posicionar ele aqui. Vou dar um Enter. Vamos conferir se fez a furação aqui. Eu deixei ele mal rotacionado. Tá travado no eixo. Olha só o que aconteceu, pessoal. Aqui é ao vivo, né? Eu não medi aonde que estava fazendo a rotação da peça e aconteceu isso. Agora eu vou fazer o seguinte, vou puxar ela para frente aqui. Eu vou identificar a face
onde ela está aplicada. Vou colocar aqui o recorte. Beleza, entendi. Deve ser pra cá. Muita mão. Vamos baixar de novo um tamponamento simples aqui. Aí. Vamos deletar esse cara aqui. Agregados, montagem e fixação. Cadê meu VB? Beleza. Dei um clique. Cliquei com a seta para o lado para rotacionar ele. Apliquei ele aqui. Ele está ali em cima, perfeito. Vou fazer uma cópia desse tamponamento, deixar o outro ali e vou rotacionar ele aqui. Travei no eixo. Vou colocar ele aqui em cima. Tá aqui a furação dele. Tá funcionando. Uma coisa que eu não testei, eu sou desenvolvedor, pessoal, eu não tenho vergonha de fazer as coisas de errado, tá? Então, vou fazer uma coisa aqui que eu acho que ninguém chegou a testar. Vou dar um clique aqui, vou rotacionar. Ao invés de inserir avulso, vamos inserir interno. Eu vou rotacionar ele de novo aqui. Aqui. Inserir ele como interno. Furação tá aqui e furação tá aqui. Então isso quer dizer o quê? Que vocês podem preparar peças, a gente já vai fazer isso, tá, pessoal? Já vai ter peças avulsas ali que vão ter os dispositivos, mas caso vocês queiram criar outras peças diferentes, com posições específicas, vocês também podem, tá? Esse VB aqui tá seguindo essa peça aqui, opa! Tá seguindo essa peça que eu criei agora. Vou trazer ela para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos encostar ela na frente da nossa caixa. Tá aqui na caixa também. Vou remover o contato entre os dois, vou clicar em recarregar, não apareceu mais. Vou pegar bem na bordinha do meu MDF aqui, ó. Fiquem atentos, né? O dispositivo VB ele excede um pouco o limite da peça, né? Então fiquem atentos aonde vocês vão pegar, mas é basicamente encostar que ele já faz a perfuração. Aqui em recortes, então, era isso. Tem esse recorte dinâmico que ele faz de diversos tipos de usinagem. Aqui nas tomadas, pessoal, nós tentamos entender melhor como funcionava o mercado desses itens, né? Percebemos que tem fabricante que indica fazer 2 furos de 35 para fazer o encaixe da tomada. Tem outros que pedem para fazer um recorte quadrado, porque o espaço entre o parafuso e o recorte é o suficiente, né? Diferente desse caso aqui, onde o parafuso fica muito próximo da borda. E tem outros que geram só recorte para fixação, né? Novamente, pessoal, venham aqui, editem, né? Alterem o material se quiserem que baixe com um material diferente do padrão, mas depois de baixar vocês podem mudar também. Configurem a usinagem, né? A largura, a altura, o diâmetro da ferramenta, a profundidade que vocês querem, né? Depois disso é só utilizar, ó. Eu não utilizei antes, pediu para mim salvar. Salvei, fechei, abri. Agregados, componentes avulsos. Apliquei aqui. Tá aqui minha usinagem. Essa aqui posso rotacionar, posso fazer várias coisas com ela. Beleza. Outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre o VB, né? O VB e qualquer dispositivo de montagem. Eu vou aplicar mais um VB aqui. Aqui. Beleza. Mas eu apliquei como externo. Eu quero aplicar ele como interno. Dá um clique, rotaciona, leva para a borda.
aperta Ctrl, aplica como interno. Aí. Olhem só. Vou dar uma guinada nessa peça. Vou visualizar a lateral. Olha só. Perfuração também acompanhou. Vou movimentar ela um pouco para cima aqui, ó. Movimentei. Recarreguei. A perfuração foi junto. Né? Isso vai acontecer em todos os casos. Com todos esses dispositivos. Matheus, pediram para mostrar ali os perfis LED. Perfis LED, perfeito, a gente chega lá agora mesmo. Então, pessoal, a questão aqui que eu mostrei com essa tomada se aplica para todas, tá? Aqui a gente consegue ver as configurações dela, que são as distâncias entre os furos, o material. E é isso, não tem muito mistério, é uma tomadinha, né? Perfis LED, pessoal. Os perfis de LED têm um comportamento interessante, né? Que ele fica com a medida da peça, né? Eu posso rotacionar ele dando um clique apertando a seta para o lado, ele vira 90. Dando um Enter, o sistema aplica. Visualizando a perfuração aqui, como eu coloquei na face oposta, né? Aqui eu consigo visualizar minha usinagem, aliás. Aqui eu posso... Ó, Gabriel, esse aqui tá sem o preenchimento. Ele faz automático isso já. Ah, tá. Vamos pegar ele aqui. Vou pegar o de baixo. Isso. Aí, ó. Não tem muito mistério, pessoal. Depois de aplicar, se precisar mudar a altura por algum motivo, digamos que eu tenho que deixar uma borda de 10 milímetros, então vou deixar com 650. Olha só, ele já reduziu e considerou a margem aqui, né? Se eu for reduzindo mais para 600, olha só, ele reduziu embaixo e em cima. Claro, se eu quiser que ele fique de borda a borda, é só eu arrastar ele para cima, né? Eu pego ele, levo até a borda que eu preciso, ele vai estar lá. Pediram se dá pra editar a largura do rasgo ali. Claro. Aqui nós temos o campo largura, você pode fazer com a largura que você precisar. Mudei para 12. No caso, tem o campo da largura da usinagem ali, Matheus. Ah, também, esse aqui é só o 3D, né? Então vou deixar aqui com 24. E aqui eu vou mudar para 7. Aqui. 50. Tá aqui também. E temos também um passa-fio. Matheus, a chamada vai se encerrar, tipo, agora.